Na nossa caminhada de fé, a nossa trajetória espiritual, todos os dias nós enfrentamos pelo menos 3 inimigos. Quais são esses inimigos? O mundo, o diabo e a nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa. E infelizmente muitas pessoas, muitos irmãos, por falta de fé, por falta de coragem de enfrentar, se deixam levar pelos seus desejos pecaminosos. E é sobre isso que nós estaremos estudando na lição de hoje, uma fé morta, que tem tudo a ver com nossos desejos, com as nossas atitudes, com as nossas ações diante da nossa caminhada espiritual. Eu quero que você esteja conosco até o final dessa lição. Pretendo fazer uma lição bem objetiva, como de costume, sempre faço aqui lições muito objetivas, mas eu quero te convidar a estar conosco. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que está chegando pela primeira vez e não me conhece, eu sou o irmão Edval Filho, estou como professor da EBD, da nossa amada Escola Bíblica Dominical, há quase 10 anos. Nesse ano eu vou estar completando 10 anos para a glória de Deus, mas sem mais delongas, estaremos estudando hoje a lição de número 5, a EBD no primeiro trimestre da sala dos jovens. A lição 5 do dia 2 de fevereiro de 2025 vem com o tema A autenticidade contra uma fé morta. O texto principal se encontra em 1 João 3,18, que diz: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Observa isso daqui. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Resumo da lição: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Exatamente. Os objetivos da nossa lição de hoje é compreender os perigos de uma fé improdutiva, explicar as evidências da fé por intermédio das ações e destacar o exemplo de fé de Abraão e Raabe. O texto bíblico em sala se encontra em Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26. Versículo 14 diz o seguinte: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória a Deus. Então, querido, que interessante essa leitura que nós acabamos de fazer. Tiago, né? Como nós estamos estudando o tema central, a verdadeira religião, um convite à autenticidade da carta de Tiago, que é o tema central do primeiro trimestre de 2025, da nossa EBD na Sala dos Jovens. É interessante essa leitura que nós fizemos, porque ele traz essa sincronia da fé com as obras, né? Então a gente vai abordar esse tema, essa questão, essa situação. Por isso que eu falei no início do vídeo, e quero ressaltar essa questão que, infelizmente, muitas pessoas, até a gente escuta alguém dizer assim, e é porque é crente, né? A pessoa dá um deslize, faz algo ali, peca, falha, e as pessoas
e é porque é crente. Infelizmente tem essa questão, né? Porque muitas pessoas, como eu falei no início do vídeo, não conseguem fortalecer a sua fé e acabam deixando os desejos carnais, as suas vontades, esse inimigo que diariamente está em nós, né? Interessante que o diabo e o mundo é algo externo, mas o nosso próprio, os nossos desejos carnais, a nossa carne, as nossas vontades estão internos, está aqui conosco, a nossa velha natureza. Por isso, diariamente nós devemos buscar ao Senhor, estar na presença de Deus para que a gente possa fortalecer a nossa fé e que a nossa fé não seja uma fé morta, pelo contrário, seja uma fé produtiva. E as consequências de uma fé morta é lamentável. É lamentável as consequências de uma fé morta. Então, nessa lição de hoje, estaremos abordando isso, estaremos estudando sobre isso. Por mais que eu faça aqui uma lição objetiva, mas eu creio que vai ser uma lição de muita edificação para a sua vida. E você que está chegando pela primeira vez, se acha interessante esse conteúdo, se inscreve aí no canal, ativa todas as notificações, porque semanalmente eu trago as lições da CPAD, as lições da EBD, tanto aqui da Sala dos Jovens, como da Sala dos Adultos, tá bom? Se inscreve aí, ativa as notificações, e você que gosta do nosso conteúdo, já deixa o teu joinha, deixa o teu like, que isso é muito importante aqui para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. Então me ajude aí a alcançar mais vidas através do teu joinha, beleza? Deixou? Vou ficar esperando, hein? Deixou? Show de bola. Agradeço demais. O tópico 1, ele vai nos falar sobre os perigos de uma fé improdutiva. Ponto 1, a inutilidade. Tiago, no capítulo 2, nos faz duas perguntas. Que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Uma fé que não traduz em ações é inútil e não produz resultados tangíveis na vida do crente ou na igreja. Destaque isso daí na sua revista. Uma fé que não traduz em ações, observe, uma fé que não traduz em ações, ou seja, a minha fé, a nossa fé, a sua fé, tem que traduzir em ações, tem que ter um comportamento, tem que ter as atitudes, tem que ter as ações da fé. É muito interessante, um amigo meu, ele sempre fala que a gente precisa materializar a fé. Ele fala isso em relação a crer em um milagre, a crer no poder de Deus para alcançar um milagre, uma cura. A gente precisa materializar a fé. E eu queria usar esse termo, desse meu amigo, trazendo para essa questão desse comportamento que nós precisamos ter diariamente. A gente precisa materializar a nossa fé. Se eu digo que eu creio em Jesus, se eu digo que eu sou um servo de Deus, que eu tenho fé em Jesus, eu preciso materializar essa fé nos meus comportamentos, nas minhas ações, nas minhas atitudes. E o texto a qual nós lemos, Tiago, ele é bem claro quando ele diz: se um irmão ou uma irmã estiver nu e tiverem falta de mantimento, e você vai dizer para aquela pessoa: vai, pode ir, se aquece, vai se alimentar, basicamente dizendo: vai lá que eu vou orar por você. Se você tem a condição de abençoar aquela pessoa, de ajudar aquela pessoa, de auxiliar aquela pessoa, e você não faz, a palavra do Senhor é bem clara e diz que nós estamos pecando. Se nós temos a oportunidade de abençoar, de ajudar, de auxiliar, de dar aquele apoio, e não faz, eu estou pecando. E eu não estou produzindo essa fé. Essa fé que eu digo que eu tenho está sendo inútil. É isso que nós abordamos nesse ponto aqui. Aí ele mais na frente vai dizer o seguinte: Paulo rejeita a ideia de que as boas ações sejam meritórias para a salvação. Aqui não é uma questão de salvação. Essa fé aqui produzida não é uma fé para a salvação. Porque a salvação a gente sabe que não tem nada que a gente venha fazer. Não tem nada, nenhum comportamento, nenhuma ação, nem nada que a gente venha fazer. Porque a nossa fé no sacrifício de Cristo, foi Jesus quem pagou o preço por nós. Foi Jesus quem deu a sua vida, entregou, se doou por amor a mim e a você. Então a nossa fé nesse sacrifício é quem produz a salvação. Agora, essa fé aqui que Tiago está trazendo
não é uma fé para salvação. Mas eu preciso ter esse comportamento, eu preciso ter essas ações, essa atitude. Se eu sou um servo de Deus, eu sou um cristão, eu preciso ter esse comportamento, eu preciso produzir essas ações com a minha fé. Aí ele diz mais, ele explica que não podemos confiar no nosso próprio esforço para nos tornarmos justos diante de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também ensina que depois de receber a justificação pela graça, a fé deve se manifestar em ações. Ou seja, Paulo também concorda, assim como Tiago, que depois dessa justificação, depois desse meu, vamos dizer, essa minha aceitação à fé, dizer sim para o Evangelho, dizer sim para Cristo, eu preciso ter esse comportamento, eu preciso ter esse posicionamento de servo de Deus. Todos serão recompensados diante de Deus pelas suas ações, Romanos 2,6. Quando Tiago fala sobre as obras, ele se refere às boas ações que frutificam naturalmente a partir de um coração que ama a Deus e ao seu próximo, um coração que foi alcançado pela graça divina. É importante ressaltar que há diferença entre a crença e a fé. Crença é o assentimento ao testemunho, ao passo que a fé é o mesmo assentimento ao testemunho acompanhado de confiança. E o que é assentimento, irmão Edival? É concordar, é aprovar. Então, existe essa diferença da crença e da fé. Para repetir aqui, a crença é o assentimento ao testemunho, ou seja, concorda com o testemunho, acredita, aprova aquele testemunho, mas a fé é assentimento acompanhado de confiança. Isso é a fé, né? O subtópico 2, ele vai nos dizer engano espiritual. Acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si próprio. Tiago alerta que essa autossatisfação é perigosa, pois não leva à verdadeira transformação. Uma pessoa que tem apenas essa fé pode acreditar que está espiritualmente saudável e salva, mas está se enganando porque sua fé não tem impacto real em sua vida ou na dos outros. Desta forma, o auto-engano espiritual ocorre quando há discrepância entre o que a pessoa diz acreditar e o que ela realmente faz. Mais uma vez, o posicionamento, o comportamento, eu dizer como o texto bíblico ensala. O que é que ele diz aqui no versículo 14? Primeiro versículo do texto bíblico ensala. Ele diz aqui, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, do que adianta eu dizer que eu tenho fé, só de palavras, do que adianta eu falar que eu tenho fé, mas nas atitudes, na hora do pega para capar, como diz o outro, na hora do pega para capar, na hora da adversidade, na hora da luta, na hora do problema, na hora da pressão, você não materializa a sua fé. Olha eu repetir nessa palavra. É importante a gente não só falar que temos fé, a gente precisa materializar a fé. A gente precisa ir para cima, com coragem, né? Seja forte e corajoso. Como é que eu vou ser forte e corajoso se eu não tiver ação? Se eu não tiver atitude? Ser forte e corajoso só de palavras, existe isso? Ter fé só de palavras, existe isso? Não. Eu preciso ser ousado, eu preciso ter comportamento que concorde, que colabore, que corrobore com essa situação. Então, é muito interessante esse contexto, né, dessa lição de hoje, a lição 5 da nossa querida, amada EBD, na sala dos jovens. Louvado seja Deus. Então, é importante isso. Importante ter esse comportamento, ter essa atitude, ter essa ação, ter essa coragem, ter essa ousadia para materializar essa fé. Não ficar só de palavras. Certo? Terceiro subtópico, testemunho ineficaz. Aí entra o início do vídeo que eu falei. Do inimigo, o terceiro inimigo que quer nos distanciar de Deus, que quer nos envergonhar. Sim, quer nos envergonhar. A carne quer nos distanciar de Deus, quer que a gente sempre esteja tendenciosa para os prazeres carnais, para as concupiscências, né? O terceiro subtópico ele diz, testemunho ineficaz. A fé improdutiva prejudica o testemunho cristão.
Aquela história, né? E é porque é crente, e é porque é crente. Quando os crentes não vivem de acordo com a sua fé professada, isso pode levar outros a questionar a autenticidade do cristianismo. Uma fé sem obras falha em mostrar o poder transformador do Evangelho. Isso daqui é forte demais, né? Isso daqui é extraordinário. Escreve aí no comentário, escreve aí, deixa eu ver quem é que está comigo. Escreve aí, ó. Uma fé sem obras falha em mostrar o poder transformador do Evangelho. Eu vou repetir para você escrever. Eu vou ficar aguardando você escrever isso aí, ó. Uma fé sem obras falha em mostrar o poder transformador do Evangelho. Quando eu não testemunho com as minhas obras, com o meu comportamento, a fé que eu digo que tenho, quando eu não testemunho isso, qual é o resultado que vai ter na vida das pessoas? Sendo que eu fui alcançado pela graça. Olha que interessante. Ei, fica aqui comigo. Não sai agora não. Sai agora não. Se eu fui alcançado pela graça, o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário e me deu a salvação. Hoje eu sou servo de Deus. E eu não produzo essa salvação na vida das pessoas. Que coisa triste. Se eu fui alcançado pela graça, eu tenho que, com o meu testemunho, evidenciar o Evangelho na vida das pessoas. Para que outras pessoas vejam através do meu testemunho, através das minhas obras, através das minhas ações. Coisa feia e triste. A gente escuta muito, né? Rapaz, não vou fazer negócio com crente não, porque acaba difícil. Com a irmã ali, misericórdia, a irmã só dá problema. Isso é chato, hein? Isso é triste. É lamentável, mas é a realidade que nós temos visto nesses últimos dias. Muitas pessoas não querem fazer negócio, não querem ter compromisso com crente. Porque o crente não tem responsabilidade. Porque o crente não tem compromisso. Que coisa triste. Então isso é uma fé improdutiva. É uma fé sem obras. Aí chega na igreja, fala línguas estranhas, sapateia, pula, entrega profecia, mas o comportamento fora da igreja, que eu costumo dizer muito para os jovens, que a nossa vida espiritual, eu gosto muito de falar sobre essa questão, que é como se fosse um jogo de futebol. Se escandalize comigo não, calma aí, você vai entender. No jogo de futebol, existe o técnico, existe os jogadores, obviamente, né? Antes dele irem para o campo, lá para a competição, tem uma preleção nos bastidores, né? Tem uma preleção onde o técnico dá as instruções, fulano de tal, ó, o ponto fraco do time lá é esse, vamos atacar nessa parte, vamos se defender nessa parte, ou seja, tem a preleção. E eu costumo dizer que essa preleção é os nossos líderes na igreja, é o nosso pastor, é os pregadores que quando estão ali pregando a palavra dentro ali do templo, quando nós estamos no culto ali ouvindo a mensagem, eu costumo dizer que ali é a preleção. E o jogo de futebol é quando a gente sai das quatro paredes, é o campo de batalha, é onde a gente vai colocar em prática aquilo que nós ouvimos na preleção. Isso é algo extraordinário. E tem muita gente que na preleção sapateia, canta, pula, misericórdia. Mas quando chega no campo de batalha, só dá vergonha. Então isso é triste, é lamentável. É lamentável. Voltando a repetir aquela história, né? E é porque é crente. Quantas vezes você não ouviu alguém falando isso de outra pessoa? E a gente fica assim, oh meu Deus, misericórdia. Abençoa o teu servo, abençoa a tua serva. Por quê? Porque alguém falou, olha aí, ó, e é porque é crente, irmão. Como é que pode? Muitas pessoas até dizem, eu não vou nem para a igreja dele não, que eu lá vou ser crente que nem essa pessoa. Então isso é muito triste mesmo. Então esse ponto 1, esse tópico 1, os perigos de uma fé improdutiva, é o que nós abordamos, né? Diga abordaremos também, porque você, porventura, seja professor EBD, vai estar ministrando para os seus jovens. Inclusive essa lição eu vou estar ministrando lá na nossa congregação, para a glória de Deus. Pense, fé e obras devem caminhar sempre juntas? Uma pergunta. Fé e obras devem caminhar sempre juntas? Ponto importante. Sim, pois a fé, se não for acompanhada pelas obras, é morta. Tudo isso que nós falamos e comentamos nesse primeiro tópico.
A fé sem acompanhar, a fé, se não for acompanhada pelas obras, é morta. Então não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho umas obras, se eu não colaboro, se eu não dou apoio, se eu não dou testemunho. Não adianta. Eu preciso ter essa sincronia da fé e as obras. Glória a Deus. Bênção do Senhor. Então vamos aqui para o segundo tópico, né? O segundo tópico, mas antes, espera aí. Não sai daí não. Fica aí comigo. Nós vamos já finalizar essa lição. Mas eu quero te convidar mais uma vez, caso você chegou até essa parte do vídeo, não deixou o teu like, é muito importante, deixa o teu like aí e se inscreve aqui no canal para sempre que eu postar um conteúdo da Escola Bíblica Dominical ou um devocional, que se Deus quiser, a partir do mês de fevereiro, eu estarei trazendo semanalmente também os nossos devocionais. Se inscreve aí para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Vem com a gente, porque é muito importante você estar aqui conosco. E deixa eu te conhecer, você que está chegando até essa parte do vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários, assim, ó, Escola Bíblica para Jovens. Escreve aí, Escola Bíblica para Jovens. Eu quero ver quem é que está comigo, acompanhando, assistindo os vídeos e sendo ricamente abençoada ou abençoado para a glória de Deus. O segundo tópico, ele diz o seguinte: a evidência da fé por intermédio das ações. Ponto 1, fé e ação. Tiago 2,17 afirma que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações, embora não sejam elas um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela. A fé é ineficaz se não vier acompanhada de ação. Tiago está afirmando o seguinte: prove para mim que você tem fé sem obras, e eu provarei para você que tenho fé por meio das minhas obras. Então, basicamente é o que nós já falamos até aqui, né? Eu preciso materializar a minha fé, eu preciso ter um comportamento que condiz com aquilo que eu digo que tenho fé. O subtópico 2 ele vai falar amor em ação. O texto do versículo 15 e 16 tem sido compreendido como uma parábola, com aplicação no versículo 17, que exemplifica a fé viva com o cuidado pelos necessitados. A fé autêntica é demonstrada através de atos de amor e compaixão. O texto de 1 João 3,17 expressa a mesma ideia. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Interessante que aqui eu me lembro de algo que aconteceu comigo mesmo. Certa vez eu fui resolver um problema pessoal de saúde, e quando eu saí na rua da clínica lá que eu fui ser atendido, quando eu saí na esquina da rua, tem uma lanchonete, né, onde vende vários salgados, enfim, uma lanchonete, né? E sempre fica ali algumas pessoas pedindo, né, uma ajuda. Aí, quando eu estou passando pela calçada que eu deixei o meu transporte em frente a essa lanchonete, quando eu estou indo, uma moça, assim, numa condição bem lamentável, né, em condição de rua, e ela olhou para mim e disse assim: me dá uma moeda. E eu realmente, naquele momento, eu não tinha uma moeda. E eu, de forma bem automática, eu disse para ela: não, eu não tenho. E fui para minha moto. Quando eu subi na moto, veio assim algo em mim, a consciência que eu poderia ajudar aquela jovem. Aí eu olhei para trás, no que eu olhei para trás, ela estava olhando para mim. E aí foi onde meu coração quebrou, né? Que eu vi que ela estava olhando para mim, aí eu peguei, voltei e fui falar com ela. Eu disse: você quer um alimento? Aí ela disse: eu quero. Aí eu: realmente você quer um alimento? Ela: eu quero. Pois escolha aí. Acabou que ela escolheu, tomou suco, e ali eu consegui, porque no momento realmente eu não tinha moeda, né? Mas eu paguei de outra forma, né? Então, esse contexto aqui eu estou falando, esse testemunho, porque é o que a gente vive diariamente. Muitas vezes automaticamente a gente dá um não, né? Não, não posso, não tenho. Mas, como eu falei lá no começo do vídeo, se eu tenho a condição de ajudar e eu não ajudo, eu estou pecando. Porque eu não estou exercendo, não estou tendo o comportamento de realmente o amor de Deus, compartilhando o amor de Deus com
compartilhando aquilo que o Senhor espera que eu faça para a sociedade, para as pessoas carentes e necessitadas. Então, esse testemunho, ao estudar aqui essa lição, estar compartilhando aqui com você, eu me lembrei desse testemunho porque foi algo que marcou assim a minha vida e realmente é muito interessante. Muitas vezes a gente se depara com essas situações, tem ocasiões que realmente a gente não tem como colaborar, como ajudar, mas nesse caso eu não tinha a moeda, mas eu tinha outra forma de colaborar, por isso eu voltei e abençoei aquela vida para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Terceiro subtópico, obediência em ação. Fé e obediência a Deus são intrínsecas. Sabemos que a fé genuína resulta em cumprir os mandamentos do Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Cumprir os mandamentos do Senhor. Tiago 2,19 faz uma referência direta ao texto de Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma confissão central do monoteísmo, tanto judaico quanto cristão. Até mesmo os demônios sabem que existe um só Deus, mas, evidentemente, não se submetem a ele em obediência. Vale salientar que o monoteísmo em si não produz salvação. Estamos estudando também essa temática lá na sala dos adultos, né? Onde falamos sobre Trindade. Nessa lição dessa semana falamos que Jesus é Deus e fala muito sobre essa questão do monoteísmo, que é crer na existência de um só Deus. E é algo que ele pontua aqui, entre parênteses, que esse monoteísmo tanto é judaico quanto cristão. Ou seja, a nossa fé é na existência de um único Deus, certo? Mas, se eu digo que eu tenho fé nesse único Deus, se eu professo essa fé e não tenho ações, que é o cerne da questão dessa lição de hoje, eu não tenho fé. A realidade é essa. Então eu preciso ter ação para essa fé, que a gente vai aprender no terceiro tópico, sobre Abraão, sobre Raabe, que eles tiveram uma ação em relação à fé que eles tinham, que eles professavam. Ok? Pense, fé e obras devem caminhar sempre juntas? Ponto importante. Sim, pois se a fé não for acompanhada pelas obras, é morta. Que coisa extraordinária essa lição está nos ensinando nessa lição 5 da EBD, da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Glória a Deus. O terceiro tópico, Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. Ponto 1, Abraão. No capítulo 2, Tiago cita Abraão como exemplo de fé, destacando sua disposição em sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Foi a fé que levou Abraão a oferecer Isaque sobre o altar. Tiago nos ensina que Abraão foi justificado pelo que fez, porque creu em Deus. O que ocorreu em Gênesis 22 foi a obra que demonstrou a fé que ele já possuía. Interessante isso aqui. É preciso ressaltar que a verdadeira fé sempre resultará em boas obras, mas as obras não nos justificam. Vou repetir isso aqui. É preciso ressaltar que a verdadeira fé sempre resultará em boas obras, mas as obras não nos justificam. Ou seja, para resumir esse subtópico 1, se eu digo que eu tenho fé, eu preciso ter ação, eu preciso me comportar em relação a isso, que é um resultado da minha fé. É o resultado da minha fé, são as minhas ações, mas não são as minhas ações, não são as minhas obras que vai me justificar. Isso é algo interessante. É importante a gente ressaltar isso, porque não tem nada que eu venha fazer, que eu venha me sacrificar, que eu venha me doar. Paulo diz, né, que adianta eu entregar a minha própria vida, eu dar todos os meus bens, se eu não tiver amor. E amor é algo subjetivo, né? Isso é interessante, que ele pontua aqui no nosso autor da revista, no primeiro subtópico, falando de Abraão. E ele fala também de Raabe, que é o subtópico 2. Tiago amplia a questão ao citar Raabe no versículo 25, juntando-se assim ao escritor aos Hebreus, que a reconhece como exemplo de fé. Raabe vivia em Jericó, uma cidade conquistada pelos hebreus, quando eles entraram na terra prometida.
ela escondeu os espias hebreus e ajudou-os a escapar, demonstrando sua fé em Deus por meio de ações corajosas. Sua fé foi evidenciada por suas obras, o que resultou em sua inclusão no plano redentor de Deus. Certamente, essa não era uma fé comum. Glória a Deus. Então é isso. Para resumir essa lição de hoje, a minha fé tem que ter o resultado dela, e o resultado dela é o meu comportamento, é as minhas ações, são as minhas obras. Tem que coincidir com a fé que eu professo, com aquilo que eu declaro que eu tenho fé em Deus. As minhas obras, o meu comportamento, é o resultado dessa fé que eu tenho no Senhor Jesus, que eu alcancei essa misericórdia de Deus, essa graça de Deus. Então, as minhas obras têm que ressaltar a fé que eu professo. Então, se eu não tenho esse comportamento, a minha fé é morta. Eu não estou produzindo uma fé viva, uma fé verdadeira, que não abençoa a vida das pessoas. Pelo contrário, a minha fé é morta, não abençoa, não produz um testemunho digno de arrependimento, onde as vidas serão alcançadas também por essa fé, por essa palavra, por esse ensino. Então, é algo muito interessante que ele traz nessa lição 5. Pense, de quais maneiras você pode demonstrar sua fé? Ponto importante. A fé autêntica se manifesta em ações de amor, compaixão e obediência a Deus, refletindo a transformação e o poder do Evangelho em nossas vidas. Refletindo, olha que interessante, refletindo a transformação e o poder do Evangelho em nossas vidas. Isso é a fé que produz vida. Se eu tenho essa fé, ela vai refletir nos meus comportamentos, vai produzir vida, vai mostrar a transformação que o Evangelho fez em mim, que a palavra do Senhor, o Verbo encarnado, fez em mim. O Espírito Santo, nesse processo de transformação, nesse processo de ser moldado por Deus. Então eu preciso transmitir essa transformação através do meu comportamento, das minhas obras, da minha fé, evidenciando essa minha fé. Beleza? Muito obrigado, eu fico muito feliz pela sua presença aqui mais uma vez, e eu vou deixar esse vídeo aqui, te espero lá em alguns segundos, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você, te abençoando para a glória de Deus. Te espero lá nesse vídeo. Deus abençoe.